Aí. Tony, eu estava pensando aqui, eu acho que a gente falou bastante do momento aí de 13, 14 anos para frente, né? O que as crianças fazem, vai buscar nível nos ITFs e depois começa a jogar profissional com 15, 16 anos, né? Se a gente falasse um pouquinho até de 13 anos para baixo, como é que são, como é que funcionam os torneios aí nos Estados Unidos, aqueles level um, level 2, level 7, os torneios infantis, como é que eles são jogados? Eles jogam, você sabe, por exemplo, abaixo de 10 anos, ou até 10 anos, joga com a bola verde ou já joga com a bola amarela. Os torneios têm, quem perde no primeiro jogo joga novamente, Sim, até 10 anos. aqui tem campeonatos de bola soft, né, metódica. Não vejo muitos, mas tem, de vez em quando tem alguns lugares que fazem isso. E aqui os campeonatos são normalmente com backdraw, você perde e pode jogar mais, o que é bom pela viagem, o pagamento, né? Você paga, sei lá, $50, viajou 1 hora e pelo menos tem 2 jogos, o que eu acho legal. O que eu acho menos legal, às vezes, é o formato de sets. Eles jogam muitas vezes, quando chove, set curto, começa 2-2, acaba muito rápido. E, bom, se a gente quer desenvolver jogadores para o profissional, em algum momento você tem que jogar 3 sets também, né? É. 3 sets bem jogados e não um jogo que acaba em 1 hora e 15. É um pouquinho diferente. Mentalmente, fisicamente é diferente. Mas é assim mesmo, assim, os campeonatos aqui. A maioria dos campeonatos aí da USTA, então, eles são realizados num fim de semana só? Sim, sábado, domingo. E como é que funciona? Quantas crianças tem? Como é que foi? É um lugar de muitas quadras? Como é? Joga de manhã, de tarde, de noite? Aqui os clubes têm muitas quadras normalmente, então eles começam às 8 da manhã com os primeiros jogos e vão jogando o dia inteiro e o domingo também o dia inteiro, até acabar. Você tem que calcular alguma chuva por aí no verão. Agora estão fazendo campeonatos abertos de adultos, de 2 fins de semana às vezes, mas de crianças normalmente um fim de semana, sábado e domingo. E a criança chega, por exemplo, você tem ideia assim, um torneio, por exemplo, de criança de 10, 11 anos, chega a ter quantas crianças inscritas? Depende, tem torneios muito pequenos, às vezes de 6, 4, 8 crianças, e tem outros de 32 crianças, né? Depende do fim de semana. Às vezes tem mais 32 sorte. é o máximo ou pode ter mais? Pode ter mais, talvez, também. Dependendo muito, às vezes tem 2, 3 torneios no mesmo fim de semana, em lugares um pouquinho perto um do outro, né? Então, o que fazem os pais, normalmente, eles olham quem vai se inscrevendo e aí eles escolhem o torneio melhor. Agora, o que está acontecendo também um pouco aqui nos Estados Unidos com o UTR, está trazendo uma mudança no jeito que os jogadores jogam os campeonatos, porque o UTR, quando você, por exemplo, perde fácil, você não ganha ponto, né? Então, muitas vezes os jogadores preferem não assistir do que perder. Está dando muito WO. Eles não vão jogar. Quando ele vê, eu vou jogar com esse cara aí que me ganha, não apareço. Porque senão o TR dele vai diminuir. Vai cair. Vai cair. Eu acho que aí ainda eles têm que trabalhar um pouquinho no sistema para... O sistema tem que ser sempre competitivo, né? Você entra e você tem que ter alguma coisa para ganhar e alguma coisa para perder também. Não pode ser só ganhar. E não pode ser só perder também, né? Entendi. E esses clubes são aqueles condomínios ou são clubes mesmo? Tipo lá o que você trabalha, tem torneios lá onde você trabalha? Tem alguns. No nosso clube a gente tem uns nationals e uns regionals, torneios grandes,
Mas tem também aqui academias que fazem torneios ou aqueles parques públicos que usam as quadras para fazer torneios. Os torneios são organizados normalmente por uma pessoa X, que é organizador de torneio e ele vai e aluga os clubes para os torneios. Mas pela USTA, né? Bom, não sei como é que é o relacionamento com a USTA, os pontos são da USTA. E agora está tendo alguns torneios da UTR, que são com os pontos da UTR. Mas aí os da UTR não valem pontos para o ranking, vamos dizer, da Flórida ou dos Estados Unidos, da USTA? Não, acho que é diferente isso. Acho que não estou seguro 100%, Marcelo, mas eu acho que é diferente. Não, beleza. E aí, esses torneios abaixo de 13 anos, eles jogam duplas também nos torneios? Não. Só simples? Eles pararam de jogar duplas e eu acho que a dupla é um jogo muito legal para desenvolver jogador também, né? Uma Exatamente. Pena, eu acho. Eu acho que uma pena. É só... É que o assunto está muito focado em ganhar também. Então, os garotos, os pais, eles querem ganhar simples. Dupla não interessa. Os torneios de adultos agora estão botando mais duplas, mas eu acho que dupla nas idades menores de 12, menores de 14 não é ruim. É legal para eles aprenderem a dar um lobbyzinho, uma resposta, um voleio, um toquezinho, né? Sem dúvida. Dupla ajuda demais, né? Claro. E esses clubes têm em média o quê? 8, 9, 10 quadras, que faz um torneio grande assim no final de semana só? Mínimo, eu diria que mínimo. Muitos deles têm mais quadras. Sim. Mais que 10 quadras? Sim. Sim, às vezes tem clubes aqui muito grandes, com 20 quadras, 16 quadras. E aí eles conseguem parar um final de semana para o torneio? Todas as quadras? Pois é, quando são parques onde funciona algum programa de academia, eles alugam o clube inteiro e só tem campeonato lá dentro. Muitas vezes talvez o clube está morto no fim de semana, né? Então o jeito deles darem vida para o clube. Entendi. Bom, uma pergunta aqui do Marcelo Sandoval. O que mudou nos Estados Unidos? Que ele está afirmando, né? Depois de uma pergunta. Que durante um tempão não tinha ninguém. E agora tem uma boa geração chegando. Sim. Eu não saberia. Eu gostaria de pensar que cheguei eu aqui nos Estados Unidos, né? Mas, mas não é isso, não. Você está desde 2016, 2000 quanto aí? 2012. Eu acho que... Né? Pois é, eu acho que aqui tem muito jogador com talento. Nos 12, nos 14, você vê muito jogador com talento. 16, e eles começam a se perder. Talvez por causa do college. Para mim também por causa dos treinos. E eu acho que o USTA está botando um pouquinho mais a mão em conseguir wildcards para os jogadores para ajudar eles a entrarem no circuito, né? E talvez é por isso que teve uma geração que eu conheci aqui de criança, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter ele nos meus treinos também, o Tommy Paul, que foi uma geração incrível. Tommy Paul, Tiafoe, Kozlov e Taylor Fritz. Eu acho que entre os 4, um ano, eles ganharam todos os Grand Slam de júniors. Não estou seguro. E agora eles são todos bons jogadores, né? Mas para os Estados Unidos, Marcelo, eles estão por baixo das expectativas. Porque eles são jogadores que estão, sei lá, top 50, top 100, e o americano, ele quer estar número 1. Eles tiveram Jimmy Connors, Courier, Agassi, Chang, Sampras. E qual foi o último? O Roddick foi o último que foi número 1. E daí para trás, eles estão longe das expectativas. E você sabe um pouquinho do trabalho do Higueras?
o conceito? Algumas coisas eu assisto dele, ele tenta trazer um modelo espanhol aqui, mas não é tão fácil também, como disse, porque a mentalidade é diferente, né? É. Então você fala para um americano, você tem que caminhar para trás, às vezes, e soltar uma bola alta e ele não quer, né? Ele quer ficar em cima da linha e dar uma reta, né? Ele quer ficar pertinho, dar um pau na bola e entrou, saiu, né? Então, mas eu acho que ele teve uma influência, sim, no país, porque ele trouxe também treinadores da Argentina, da Espanha. Então, isso aí vai misturando um pouquinho os conceitos, né? É. Legal. Bom, eu acho que a gente conseguiu atender todo mundo. Deixa eu ver aqui, Tonho, se tem mais alguma. Hum, o Marcelo Sandoval aqui está perguntando por que conseguiram tantos chegando? Por que conseguiram tantos chegando? Não entendi a pergunta, Marcelo. Eu também não. Puder repetir aí, Xará? Bom, Tony, uma pergunta que alguém me fez aqui no WhatsApp, talvez voltando um pouquinho, que a gente tem mais uns minutos ainda da sua paciência imensa, a preparação física, não a parte do desenvolvimento motor, a parte da preparação física, você acha que tem que começar a partir de quantos anos? Sempre lembrando que essas perguntas são para aquelas pessoas de 10, 11 anos que já têm bem definido aquilo que querem, né? Que é o alto rendimento, que é jogar ITF com 14, tênis profissional com 15, 16. Com quantos anos você acha que é interessante essa criança começar a fazer um preparo físico direcionado e a carga horária? Bom, eu acho que o treinamento ou a ensinança física devia ir mão a mão com o tênis. O dia que você começa a jogar tênis mais a sério, devia começar com isso também. E as cargas, eu não sou experto nesse tema, Marcelo, mas eu acho que no começo as crianças têm que usar muito tempo em desenvolver habilidades e talvez em forma de jogos, né? Mais lúdico, e com o tempo o trabalho vai ficando mais pesado. Tem algumas coisas que eu vi dos russos, não me lembro muito bem como eles fazem, mas isso vai mudando proporcionalmente com a idade. Ao começo é mais físico, menos tênis, e daí vai mudando, acho, mais específico do que menos específico, né? Beleza. E a importância da consolidação, vamos dizer, da técnica. A criança, por exemplo, se você pensar em direita, esquerda, saques slice, saque kick, saque chapado, fazer uma deixada, dar uma passada, como você falou, dar um lob com um topspin de esquerda, você acredita que com quantos anos a criança tem que ter todas essas ferramentas? Não que ela vai ter nota 10 em tudo, mas que ela tem que saber fazer. Bom, eu acho que os jogadores bons, eles têm isso já pelos 14 anos, 13, 14 anos. Eles conseguem isso. E por exemplo, uma coisa que eu vejo muitas vezes deficiente, hoje em dia é o uso da empunhadura continental. E com essa empunhadura, você consegue soltar a bola para começar um bate-bola. Consegue sacar com kick, fazer um slice, dar um drop shot. Se você não aprende isso de criança, é um problema mais tarde. É difícil ensinar mais tarde, né, Tony? É difícil. Eu acho que é difícil mais tarde. Eu prefiro perder um tempo ao começo e ganhar um tempo depois. Uma criança de 10 anos, ela treina já todos os dias?
se ela tiver esse foco, obviamente. Sim, eu tenho uma menina aqui de 10 anos que joga muito bem e ela treina todos os dias. Todos os dias, né? É, Legal. 4, 5 vezes seguro. E final de semana normalmente vai competir. Às vezes, não sempre. Eu tento, obviamente, influenciar os meus pais, né? Os meus clientes. E tento que eles não joguem mais do que deviam. Então, eu digo 1, 2 vezes por mês, tá bem. 2 vezes jogar, 3 não. Entendi. E Tonho, essa menina, pegando ela como exemplo, essa sua aluna de 10 anos, como é que você, se você já faz, e como é que você faz um desenvolvimento mental, psicológico, obviamente voltado para o jogo de tênis com ela? Se você faz, como faz? Na verdade, com esse tipo de jogadores, eu não faço muita coisa específica. Eu tento fazer mais na quadra. Eles são, a essa idade, ainda muito influenciados pelos pais, né? A criança aprende muito em casa e eu tento conversar muito com os pais, conversas como essa, para eles entenderem um pouco qual é a mentalidade que você tem que trazer no jogo. E as crianças com 10, 11, 12, elas têm muito pouco, não sei como se fala em português, self-awareness. Eles não se conhecem muito bem ainda, né? Então, Não tem muita ligação, né? então eles não conseguem bater um papo muito longo, né? Mas tem coisinhas que você pode treinar o foco em forma de exercícios com bola na quadra, concentrar em isso, aquilo, a disciplina, os hábitos, coisas assim, né? Entendi. E Tonho, última pergunta, vai, para depois te largar, que você deve estar com fome, né? Tipo assim, o quanto você acha importante até os 13 anos, 14 no máximo, vamos dizer, até antes do momento da criança começar a jogar os ITFs, dos nacionais aí, dos estaduais, dos regionais. Quanto você acha importante a presença do técnico assistindo os jogos de campeonato? Bom, e esse aí é um problema sério sempre, porque as crianças, hoje em dia, eles não têm muito tempo de jogar jogos durante a semana. Não tem condição. Você tem 3 jogadores por quadra, não dá para jogar matches. Os pais também estão, como eu digo, muito foco na técnica, né? E então eu acho importante você assistir o seu jogador jogando o campeonato, para poder passar um aprendizado aí, né? Mas é um assunto que em muitos lugares se faz sem cobrar. E nós sabemos que os treinadores, eles têm que ganhar dinheiro dando aulas. Então, muitas vezes, eles estão dando aulas sábado e domingo e o aluno está jogando o campeonato e não dá para fazer essa conexão, né? Treinador assistindo. É um custo, mas eu acho importante. Bom, eu acho que as perguntas foram todas respondidas. Eu queria aproveitar, Tonho, agradecer aqui imensamente as suas 2 horas e meia aí, que, como eu tenho falado aí para algumas pessoas na rede social, no WhatsApp, até por telefone, o intuito de fazer essas lives, que o tema é o desenvolvimento do tênis infantil juvenil pelo mundo, é acrescentar informações para os nossos treinadores. A gente tem aqui excelentes treinadores, desde lá do norte até o sul, mas eu acho que sempre um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, você falou hoje um monte de coisa que acho que com certeza serviu para acrescentar para muita gente no dia a dia, no trabalho. Isso de forma fácil, numa live aqui que todo mundo pode assistir pelo seu celular, onde quer que esteja, e de uma maneira gratuita, né? Isso eu acho que é fundamental as pessoas não terem a gente aproveitar mais a tecnologia para ter essa facilidade de conversar com pessoas como você e passar a sua experiência
esse contato de 2 anos que você teve com uma menina na formação dela, que hoje é 4 do mundo. Então, assim, em nome aqui de todos os treinadores do Brasil, em nome da Federação Paulista, eu vi que o presidente da federação, o Balieiro, estava prestigiando a gente aí, o Wagner, a Larissa, a Alice, muitos infantos juvenis, muitas que fazem parte do Kids aí da Federação Paulista, que jogam Copa Futuro, que jogam torneio G2, que jogam torneio G1, estavam assistindo, e eu tenho certeza que tudo que você falou da Steffi Graf, que você falou da Kenny, foi muito legal para essas crianças. O que você falou de treinamento foi importante para os treinadores. Os aconselhamentos que você deu para os pais, então, foram fantásticos. O exemplo do pai da Graf, o exemplo do pai da Kenny, seja ele positivo ou negativo. O que você falou que eu achei fantástico foi o comportamento do Grosjean, que ele foi um cara um dos maiores jogadores aí do mundo, foi 4 do mundo, né, como você falou, e ele entregava o filho dele nas suas mãos, virava as costas e ia embora. Ou seja, não se intrometia, não dizia que o que você estava fazendo estava certo ou estava errado, né, depois de muito tempo que vocês começaram a conversar e que em nenhum momento ele, vamos dizer, interferiu. E ele, pô, o cara que foi 4 do mundo, né? Pois é. Então, seria muito fácil para ele, né? Chegar e falar, pô, Tonho, a direita do meu filho tá assim, tá assado, mas em nenhum momento ele fez isso. Então, muito também disso, eu acho que, com certeza, pela sua competência e pelo amor e carinho que ele deveria enxergar que você tratava o filho dele. Então, eu te agradeço. A todas as pessoas que assistiram, que participaram, desculpe se não deu para falar de todos, responder todas as perguntas, mas o meu muito obrigado a todos, em especial a você, Tonho. Marcelo, foi um prazer. A gente falou 2 horas e 20 de tênis e o tempo passa assim para mim. Oi. Eu gosto muito disso, então, e falar com você, a gente se conhece tantos anos, foi um prazer para mim, grande Marcelo. E para mim também, Tonho. Ter o Chapecó e o Silvio aí assistindo, grandes amigos, traz muitas lembranças boas. O Chapecó, eu não sei se ele ainda está. Não, acho que ele já foi. Ele já disse obrigado e até mais. Então é bom que a gente pode falar mal dele agora. Claro, agora. Porque ele não é muito antenado nessas coisas, não, de internet. O WhatsApp, às vezes você passa um WhatsApp para ele demora um pouquinho para responder. Mas é isso aí. Tonho, um abraço. Um abraço para você também. Obrigado. Abraço virtual. Tudo a gente vai se falando. Obrigado, Marcelo. Sorte. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente.